Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Bem-vindos à aula O Verdadeiro Sentido do Trabalho. Nessa aula eu vou mostrar para você como eu designei para mim um sentido pro trabalho, para que nós coloquemos a mão na massa, façamos a coisa acontecer sem frescura e trabalhe com reais objetivos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria muito que você assistisse a minha aula Pilares da Mentalidade. Essa aula, ela se alinha também com essa aula, porque os objetivos da vida e os objetivos do trabalho se alinham por meio de um mesmo objetivo, certo? E para você entender isso melhor, assista aquela aula. Caso você não tenha acesso àquela aula, os pilares da mentalidade, eu vou fazer um breve resumo daquela aula mais adiante, então pode permanecer por aqui, certo? Então vamos lá. O trabalho não é fim, o trabalho é meio, certo? Então, para quem me conhece, já sabe que esse é um conceito muito importante, certo? Então, um trabalho ele é meio para quê? Se ele não é fim, ele é meio para quê? Ele é um meio para nós conseguirmos dinheiro e com esse dinheiro conseguir viver da melhor forma possível, certo? E aí o que é melhor varia de pessoa para pessoa. Aonde investir, aonde gastar, aonde não gastar, isso aí é com cada um, certo? Então, o que significa dizer que o trabalho não é fim? Significa que não é para buscar felicidade por meio do trabalho, que não é para realizar a sua vida por meio do trabalho. E não é o trabalho que vai definir se você foi uma pessoa de sucesso, bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa triste, certo? E quando eu falo que não é o trabalho que vai definir isso, eu me refiro a tipos de trabalho. Então não importa se você vai trabalhar de médico, de motorista, de garçom, de dentista, vai ser empresário, seja lá o que for, não é isso que interessa, certo? Da mesma forma, o trabalho não é um lugar para se buscar felicidade, não é um lugar para buscar a realização e para isso também não é um lugar para trabalhar com o seu hobby, tá? Se você conseguir ser feliz no seu trabalho, se você conseguir se realizar no seu trabalho, ou profissionalmente, ou com a sua empresa, ou se você conseguir trabalhar com o seu hobby e ser feliz, que bom para você, certo? Não tem problema nenhum nisso. Mas isso não pode ser o nosso objetivo, porque isso tem muitos fatores que muitas vezes dependem mais de outras pessoas ou outras circunstâncias do que de nós mesmos. Então nós não podemos vincular um sentido geral na nossa vida, ou nós sermos bem-sucedidos ou não, ou felizes ou não, baseado no nosso trabalho, certo? Então, você conseguiu trabalhar com o seu hobby e é feliz? Que bom! Mas mesmo assim, possivelmente se você trabalha com o seu hobby, você vai ter que achar outro hobby, porque todo trabalho gera estresse, e se você trabalha com o seu hobby, você vai fazer o que no tempo livre? Se você já passa o dia todo fazendo o seu hobby, certo? Então, vamos esquecer a frase de trabalhe com o que ama e não precisará trabalhar um dia sequer na vida, certo? A chance maior de acontecer é de, se você trabalhar com o que você ama, se prepare para odiar aquilo que você ama, tá bem? Claro que pode acontecer exceções,
e que bom para você se isso acontecer, mas a tendência não é essa e nós não podemos traçar nossa vida com base nessas falsas expectativas, certo? Então, por isso, trabalho não é fim. E o que significa dizer que trabalho, então, é meio? E o trabalho, eu acabei de falar, é um meio para conseguir dinheiro para tentar viver da melhor forma possível. O dinheiro, ele também não mede felicidade, né? Então, eu dizer que o trabalho é um meio de conseguir dinheiro, né? E agora eu dizer que dinheiro não mede a felicidade. E eu já acabei de dizer que também o trabalho não é um fim para definir a sua felicidade, né? Onde eu quero chegar com isso? Calma, você vai entender. Então, o dinheiro, ele não mede felicidade, certo? Nós conseguimos uma situação melhor de vida, nós conseguimos comprar mais coisas, conseguimos viver melhor, comer melhor, comprar roupas melhores, um carro melhor, ou simplesmente comprar um carro, ou simplesmente comprar uma casa. Isso tudo o dinheiro nos traz, né? Mas eu dizer que o dinheiro não mede felicidade e dizer que a gente precisa de dinheiro parece um pouco contraditório, não é? Mas a ideia é a seguinte: o dinheiro não mede felicidade, porém, nós temos sim que sempre olhar para cima. Nós temos sim que sempre querer mais, certo? Porque ou nós estamos subindo ou caindo, não ficamos parados, não é? Então, entre essas duas opções, o que é melhor é subir. Então, nós precisamos olhar para cima. Porém, nós não podemos olhar para cima de uma forma gananciosa. Não podemos olhar para cima pela ganância de querer sempre mais. Nós temos que olhar para cima com uma ambição de que subir é melhor que descer e de que mais dinheiro é uma vida melhor. E se não tiver mais dinheiro, tudo bem. Vive com o que tem por enquanto. E dá para ser feliz assim. Até porque se não desse, então nossos antepassados nenhum foi feliz, porque eles não tinham internet, né? Não tinham uma água quente para tomar banho, não tinham um delivery para entregar uma pizza, um hambúrguer. Então eles não eram felizes, será? Da mesma forma, olhar para nós hoje e se comparar com alguém de 50 anos para frente, quanto o mundo já vai ter evoluído em 50 anos? Será que as pessoas de 50 anos no futuro vão olhar para trás e ver que era impossível de nós sermos felizes e assim por diante? Certo? Então dá para ser feliz. E a felicidade ela não tem nada a ver com o trabalho propriamente dito, certo? Então nós temos que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Mas isso também não é garantia de justiça. Porque tem pessoas que trabalham mais que as outras e ganham menos. Vemos muito disso por aí. Então, o que nós precisamos é trabalhar com mais qualidade, trabalhar com mais inteligência, certo? E é assim que dá para pensar em construir riqueza, né? Porém, como chegar lá não é o objetivo desta aula. Então, por que eu cheguei na riqueza? Porque as pessoas admiram uma pessoa rica em material ou em dinheiro. Por quê? Talvez não pelo dinheiro, pelo patrimônio, pelos bens materiais dela, não é? Mas sim porque não é qualquer um que chega lá, é a minoria. Então, se todos fôssemos ricos, talvez o rico ele não seria tão admirado porque ele seria igual a todo mundo, ele seria só mais um. Assim não, assim ele tem um diferencial que é ser rico.
Mas e por que o diferencial dele é ser rico? Será que é por isso que as pessoas admiram ele? Não. Ele é admirado porque a riqueza é sinônimo de resultado. E não é qualquer um que chega nesse resultado. Então, é por isso que o rico é admirado. Porque não é qualquer um que chega lá. E é buscando essa admiração que muitas pessoas buscam ter uma vida que não conseguem manter. Que tem um carrão sem ter condições, que tem um casão sem ter condições, não é? Porém, dizer que riqueza é sinônimo de resultado não significa que quem não é rico não tenha resultados, certo? Porque quando eu digo riqueza é sinônimo de resultado, é porque aquela riqueza em dinheiro, ou em patrimônio, ou em bens materiais daquele cara, daquele rico, são poucas pessoas que conseguem, certo? Porém, não significa que quem não é rico não tenha resultado. Até porque se fosse assim, eu nem poderia estar dando essa aula e dando esse meu ponto de vista. Eu não sou uma pessoa rica que não precisa trabalhar nunca mais na vida, certo? Então, se eu ainda preciso trabalhar, eu não consigo viver só com o que eu tenho, eu não sou rico, materialmente falando, certo? Mas eu tenho resultados. Tenho resultados. Então, como eu tenho resultados e não sou rico? E eu disse que riqueza é sinônimo de resultado. É como eu sempre digo, nós temos que ser pessoas boas para sermos bons profissionais. Por quê? Porque eu sou um só. O mesmo Léo profissional é o mesmo Léo pessoa. Então não tem como eu ser um bom profissional sem ser uma boa pessoa, certo? Da mesma forma, não adianta ter sucesso profissional ou ter sucesso como empreendedor se na família você é um desastre. As coisas precisam andar juntas. E eu tenho, graças a Deus, resultado na família, não é? Tenho minha esposa, tenho filhos, todos felizes. Espero que continue assim para sempre. Por meio do trabalho eu consigo dar uma vida boa para eles, não é? Então eu tenho resultados. Por mais que eu não tenha toda essa riqueza material para o resto da vida, né? E até por isso que esse não é o objetivo da aula, porque como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sou, que eu não sei como fazer para chegar lá? Ou eu sei, mas não fiz, né? Então, essa primeira parte da aula é importante para nós alinharmos tudo isso, certo? Por que é importante alinhar isso? Porque as pessoas entendem tudo errado, confundem tudo, muitas vezes porque não têm a informação, ou têm a informação, mas interpretam da forma como querem ou da forma errada, ou da forma diferente do que quem passou a informação quis passar, né? E eu vou exemplificar isso com o que eu passo como pai, por exemplo. Então, as pessoas, elas valorizam um pai que brinca e rola no chão com a criança, ou um pai que dá tudo que o filho quer, né? E será que é esse o verdadeiro papel de um pai, né? Para o filho, para a família? Eu realmente acredito que não. É legal o pai brincar com os filhos? Claro que sim. É legal o pai dar tudo que o filho quer? Acho que não. No meu entendimento, não. Acho que o pai tem que dar tudo que o filho precisa, não tudo que o filho quer, né? Então, o que será que é melhor? O pai que dá tudo que o filho quer ou o pai que dá tudo que o filho precisa? O pai que
brinca e rola no chão com a criança, mas que não tem nenhum outro papel além disso, ou o pai que às vezes tem que abrir mão desse tempo de lazer com a família para trabalhar mais, para conseguir levar a comida para casa ou simplesmente uma vida melhor para a família, né? Então, qual versão será que é melhor? Geralmente as pessoas enxergam uma versão e a melhor é outra, certo? Então, o verdadeiro papel do pai é o quê? É além de, claro, né, preencher os espaços, os vazios dos seus filhos ou da sua família com os espaços espirituais, afetivos, intelectuais, né? Passar segurança, autoridade para os filhos, para a família. Será que não é isso o verdadeiro papel de um pai? Então é isso que realmente gera valor. É isso que é riqueza. O pai tem que ser a referência, primeiro na casa, na família, depois no trabalho. Ou no mínimo simultâneo, não é? Mas priorizando a casa e a família, né? Então, esse é o verdadeiro papel e as pessoas acabam confundindo tudo, certo? E quando nós falamos de trabalho, é a mesma coisa. Está tudo distorcido. E é por isso que eu fiz essa aula, para passar o verdadeiro sentido de trabalho, e é óbvio que do meu ponto de vista, e que se você não concordar, tudo bem, mas no mínimo eu gostaria que você pensasse sobre isso. Então, eu trabalho formalmente há 8 anos, né? Trabalho há mais tempo, óbvio, mas aí carteira assinada entre um emprego e outro, tá há 8 anos, certo? E trabalho há 8 anos infeliz, né? Então acredite se quiser, eu trabalho infeliz. Quando eu digo infeliz, eu digo que eu trabalho com uma coisa chata, ou com gente chata, ou num ambiente estressante, ou no trabalho que não é aquele meu hobby que eu contei lá no início, né? Trabalhe com aquilo que amas e não precisarás trabalhar um dia mais sequer na vida. Então eu não sou esse cara, eu não tive essa oportunidade ainda. E também não estou buscando isso. Até porque é como eu sempre falo, né? Se todo mundo trabalhasse com o que ama, metade do Brasil seria jogador de futebol, não é? Inclusive eu, ou músico, é outra coisa que eu gosto muito. Mas vamos lá. Então eu nunca trabalhei com o que eu amava ou com o que era meu sonho, né? Então eu sempre trabalhei infeliz. E aqui entra um detalhe importante também, que mesmo infeliz, eu estava lá todos os dias, no horário, às vezes além do horário, batendo metas, entregando resultados. Certo? Então, infeliz ou não, feliz ou não, feliz ou infeliz, eu estava lá. Estava lá e fazia o que precisava ser feito, o que tinha que ser feito. Não era o que eu queria, mas fazia o que precisava ser feito para ter o retorno financeiro que eu estava buscando, seja ele bom ou ruim, certo? E aí também depende de cada um. Então você deve se perguntar, mas como alguém consegue trabalhar tanto tempo infeliz, né? Ou em circunstâncias ruins, ou em situações adversas? Vamos resumir tudo a infeliz. Para mim, sempre funcionou na base da obrigação, não é? Então, pelo menos assim foi comigo. Trabalhava infeliz porque eu precisava trabalhar e precisava do dinheiro, né? Então, eu não venho de família pobre, né? Nunca passei dificuldade, nunca passei fome, graças a Deus, mas eu trabalhava porque eu precisava do dinheiro e já vou explicar por quê.
Então, no meu primeiro emprego, eu era menor aprendiz, ganhava R$ 370 por mês, né? Fazia tudo que meu superior pedia, às vezes fazia o que ele devia estar fazendo enquanto ele olhava lá site de futebol, certo? Mas ganhava pouquinho e fazia o que era pedido. No meu segundo emprego, eu trabalhava com vendas e eu odiava trabalhar com vendas. Por mais que seja uma área que depois eu vi que é muito importante, mas eu odiava trabalhar com vendas, ficar atendendo pessoas e às vezes as pessoas só porque estão comprando acham que têm o direito de te falar coisas que não poderiam ou deveriam. Ou trabalhar também com um colega chato, com um chefe chato, com meta toda hora. Então eu não gostava. Em uma semana eu já queria sair do emprego. Acabou que eu acabei aguentando 3 meses, né? Aguentei 3 meses no emprego. E no terceiro mês que eu aguentei, aí eu não tinha compromisso nenhum ainda, eu resolvi comprar um carro em 48 parcelas, ou seja, em 4 anos e o valor da parcela do carro era o valor do meu salário mínimo, né? Às vezes ganhava um pouquinho mais porque tinha a comissão, mas o valor da parcela era o valor do meu salário mínimo, certo? Então eu estava lá naquele emprego, eu queria sair em uma semana e que eu aguentei 3 meses, no terceiro mês resolvi comprar um carro e esse carro iria me amarrar naquele emprego por mais 4 anos. Meu Deus! E assim eu fiquei. Porém, eu consegui pagar esse carro em metade do tempo, se eu não me engano. E continuei infeliz durante esses 2 anos aí. E não deu nem tempo de eu pensar em sair, após terminar de pagar o carro. Não lembro exatamente os períodos aí de cada coisa, mas foi por aí. E a Amanda engravidou. Mentira, eu engravidei a Amanda, né? Então ela tinha 20 anos, aliás, desculpe. Ela tinha 18 anos, eu tinha 20 anos, quando tivemos a nossa primeira filha. Então, eu não pude nem pensar em sair daquele emprego e eu já estava amarrado de novo, porque agora eu tinha uma família para sustentar, né? Então, eu fiquei por ali ainda e acabei naquele emprego que eu queria sair na primeira semana, ficando aí de 3 anos e meio a 4 anos, não lembro exatamente. Então, poxa, de uma semana para quase 4 anos é muita coisa, não é? Então eu consegui. Infeliz, mas consegui. Infeliz, mas fiquei. Consegui meu carro por ali, sustentei minha família por um tempo por ali também. Nessa época ainda meus pais me ajudavam, porque o salário não era legal. Nossos pais, no caso, né, nos ajudavam. Meu Deus, que fase, né? E depois desse emprego, eu saí, porque estava já de saco cheio mesmo. Adivinhem, consegui outro emprego também com vendas, né? Uma empresa muito boa, mas eu sempre me considerei um profissional muito bom, disciplinado, e eu sei que a maioria não é assim. E eu era cobrado da mesma forma que os demais, e aquela cobrança para mim era muito excessiva, então eu tinha toda hora alguém no meu pé, toda hora alguém me pedindo resultados, e eu, infeliz ou não, eu vou render a mesma coisa porque eu sou assim. Eu tô lá, eu vou fazer bem feito, não precisa ficar me enchendo o saco, né? Mas depois que a gente trabalha como chefe, a gente entende o porquê disso. Mas enfim, também não estava feliz. Não estava feliz mesmo. Também não estava com um salário legal. E ali fiquei 8 meses ou 9 meses. Aí então veio a minha primeira oportunidade para ganhar um pouco melhor, né? E esse emprego não era mais como vendedor, era como
diretor financeiro, né? Gerente financeiro de uma construtora, e engenheiro também, mas a maior parte do tempo como gerente financeiro. E era um trabalho de muita responsabilidade, muito importante dentro da empresa, num cargo abaixo apenas do chefe, do proprietário, né? E uma empresa grande que faturava alguns milhões por mês. E eu seria, então, parte daquilo agora, com um cargo importante. Então, entrei nessa empresa, já era uma empresa grande, boa, porém vi que faltava algumas coisas e fui abraçando essas coisas. Fui abraçando não só a parte financeira, como a parte de gestão de pessoas, a parte de até a gestão operacional, posteriormente até a parte comercial, então de certa forma já estava ajudando em todos os setores, né? E fui me sobrecarregando, mas eu vi aquilo como necessário, porque se eu via aquele buraco, eu precisava tampar ele, e eu não tinha a possibilidade de poder contratar alguém para aquilo, não é? Então eu abracei e acabei me sobrecarregando e, e, e além do meu trabalho do dia a dia, cotidiano, que era o que eu fui contratado para fazer, eu já tinha toda essa parte de gestão de todos os outros setores e pessoas e tudo mais. E chegou um ponto que eu não aguentava mais. Na verdade, não demorou para chegar a esse ponto de não aguentar mais uma vez. Porém, fui levando anos e anos. Mesmo sem aguentar, mesmo infeliz, mesmo exausto, mesmo estressado. E chegou um ponto que eu não aguentava mais. E que eu, inclusive, fui procurar ajuda profissional. Porque eu via que eu não estava bem. E eu não estando bem, vendo que minha cabeça não estava boa, eu ainda tinha que ficar quieto, eu não poderia, quando eu digo ficar quieto, eu não poderia demonstrar que eu estava assim para os colegas de trabalho, para o chefe, para minha família em casa. Então tudo isso foi me sobrecarregando. E realmente chegou um momento em que eu não aguentava mais e procurei ajuda profissional. Psicoterapeuta, psiquiatra, remédios e nada. E nada. Só que isso não durou muito tempo, esse período que eu busquei ajuda, não é? Período que eu trabalhei infeliz, mais uma vez, sim. Mas o período que eu busquei ajuda não durou muito tempo. Eu busquei ajuda, não tive muitos resultados, tomei remédio, não tive muitos resultados. E até que um dia, que um tal de Arno Alcântara, se você não o conhece, anote esse nome. Eu seguia ele no Instagram, ele ainda não tinha lá muitos seguidores, né? E ele postou lá que ele tinha uma oração, não é? Que ajudava muito as pessoas no trabalho. Quem quisesse ela, era só chamar ele que ele enviava. E eu chamei ele e ele me enviou a oração na hora, né? Então eu li a oração e pensei, poxa, mas agora tudo faz sentido, né? Agora tudo faz sentido. Eu encontrei, agora eu sei por que eu estou passando por isso. E isso me ajudou mais do que qualquer psiquiatra e qualquer remédio, não é? E é por isso que eu quero mostrar esse outro lado da coisa para vocês. Então, primeiro, é uma oração, tá? Mas não precise, você que não acredita em Deus, ou que não tem religião, ou qualquer coisa do tipo, não tem problema, permaneça por aqui. O objetivo não é puxar você para um lado ou para o outro, certo?
é mostrar um lado que você ainda não viu sobre o trabalho. E para entender isso melhor, é importante também entender como que eu hoje, Léo, 2022, com 26 anos, construí uma mentalidade para levar a minha vida, certo? Então vamos lá. Os pilares da mentalidade que eu considero na minha vida e que é uma estrutura que eu montei para mim mesmo, certo? Não achei ela pronta em nenhum lugar e talvez ela não funcione para você e tudo bem. E se você achar legal e quiser copiar, tudo bem também. Faço questão de ajudar ainda mais. Mas eu vou falar muito rapidamente dela aqui. Eu tenho outra aula que fala 1 hora só sobre ela. Eu vou falar muito rapidamente dela aqui apenas para fazer mais sentido, certo? Então, pilar número 1, ser eu mesmo. Ser eu mesmo significa o quê? Significa que eu não quero chegar com 80 ou 100 anos, olhar para trás e ver que eu não fui eu mesmo, né? Que faltou coragem para muita coisa, que eu dei muita bola para o que as pessoas falam e que eu deixei de fazer coisas por causa disso, ou que eu só vivi para os outros, né? Mas até então esse pilar é um pouco perigoso. Ele sozinho não se sustenta, porque eu preciso entender que eu preciso me importar com o que as outras pessoas pensam de mim, porque eu sou exemplo para muitas pessoas, então eu preciso me importar com isso também. Eu não posso viver só para eu mesmo, porque eu preciso viver para os outros, e é aí que entra o segundo pilar. E eu não posso fazer só o que eu quero fazer. Eu preciso fazer o que precisa ser feito, que tem que ser feito, não é? Tanto é que foi assim que eu levei toda a minha jornada profissional até então. E é aí que os outros 2 pilares entram para sustentar esse pilar, que não se sustenta sozinho. Porque se eu for só eu mesmo, viver só para eu mesmo, eu não vou ser nada, não é? Porque eu vou morrer e vou levar tudo junto. Afinal, a única coisa que ia ficar aqui era o que eu fiz, então se eu viver só para eu mesmo, fazer coisas só para mim, não vai sobrar nada. E aí que entra o segundo pilar, que é a personalidade. Primeiro, entender o conceito de personalidade que eu considerei para isso. E o conceito de personalidade, como existem vários conceitos, várias formas de ver, vou abranger só a que eu considerei aqui, para não me alongar. E personalidade é o que a gente constrói, é o que eu construo durante a minha vida. E para eu saber se o que eu estou construindo tem valor, eu preciso fazer a seguinte pergunta a mim mesmo: o que eu estou construindo tem valor após a minha morte? Certo? Então, para eu construir, tem que ter valor, senão eu não estou construindo nada. Não é? E mais que isso, para ter valor, eu preciso fazer isso para as outras pessoas. Por quê? Porque se eu fizer só para mim mesmo, não vai ter valor. Eu não vou deixar nada aqui. Eu vou morrer e vou levar junto. Então, o que eu estou fazendo não tem valor após a morte. Então, eu não construí personalidade alguma. Então, por isso que esse pilar já se equilibra com o outro, não é? E o outro não sustenta sozinho. E o terceiro pilar é o pilar da missão. Então, o que é uma missão? É quando nós definimos um objetivo e precisamos chegar nesse objetivo. E nós chegando nesse objetivo, nós cumprimos a nossa missão, certo? Porém, se temos um objetivo, nós precisamos saber como chegar nesse objetivo. E para chegar nesse objetivo, nós precisamos de um caminho. E que caminho eu escolhi? Primeiro, que objetivo eu escolhi? Chegar ao céu. Né? Chegar ao céu.
Então, para mim, eu viver aqui e morrer não faz muito sentido. Eu acho que a vida aqui é um ciclo e aqui lá em cima continua um ciclo meu, certo? Então, são ciclos contínuos. Para mim não faz sentido tudo acabar aqui. Então, eu acredito que eu deva chegar ao céu. E que caminho eu escolhi para isso? A religião. A religião católica, que é um mapa escrito há muitos anos, que é só seguir, né? E como que eu sigo ele? Basicamente, sendo uma pessoa boa, né? E buscando o céu. E aí eu gosto sempre de fazer uma observação. Gosto não tenho nenhum orgulho nisso, mas que eu, a partir do momento que eu digo que sou católico, talvez outros possam se ofender, porque eu não cumpro o que a religião manda da forma que deveria. Eu nem tenho conhecimento suficiente para isso. O que não é desculpa, porque eu já sei disso, então eu poderia ir buscar esse conhecimento, né? Então por que eu não vou? Né? Mas pelo menos eu tenho um critério para saber se eu estou certo, se eu estou errado, ou quando eu erro, quando eu acerto, para corrigir meu erro. E eu tenho um objetivo traçado e um caminho para seguir. E a religião católica, ou qualquer outra, obviamente, estou dando o meu exemplo aqui, é muito, muito, muito mais complexa do que simplesmente ser uma pessoa boa, não é? Mas eu mal consigo ser uma pessoa boa. Eu continuo mesmo com tudo isso errando, pecando. Então eu vou buscar algo a mais depois que eu conseguir isso. Então primeiro eu consegui o básico, para aí se aprofundar, não é? Mas enfim, eu tenho uma aula, eu falo 1 hora sobre isso e fica tudo muito mais claro. Porém, agora podemos seguir. E eu fiz questão de abranger isso primeiro, porque se tratando de uma oração, né? E a oração, ela é religiosa, obviamente, e ela vai chegar no mesmo objetivo que eu tenho de vida. Porém, quem não tem esse objetivo, quem não tem esse conceito de missão que eu acabei de falar, não tem problema algum. Ela serve também ou até mais, certo? Então vamos ver o que essa oração diz. Vamos lá. Devoção a São José, a oração a São José para santificar o trabalho. Então, quem era São José? O São José, ele é um modelo para os trabalhadores, ele era o pai de Jesus, né? E ele é um modelo para os trabalhadores porque ele aceitou trabalhar, né? Realizar o trabalho para se santificar, né? De forma extremamente resumida, é isso aí, além de várias outras coisas. Só para você entender um pouquinho do contexto. Então vamos ler essa oração e entender ela. Ó glorioso São José, modelo de todos os que se consagram ao trabalho, pelos motivos que eu acabei de falar. Alcançai-me a graça. Então, o que é? O que significa alcançar a graça? A graça ela é um dom que Deus nos concede e que nos torna capazes de alcançar a salvação. E a salvação é o céu, não é? Então isso é a graça. Alcançai-me a graça de trabalhar com espírito de penitência. Então a penitência, ela é uma pena imposta já, a expiação de um erro, né? E é assim que continua a oração. Com espírito de penitência em expiação dos meus pecados, né? Então,
A expiação é uma forma de purificar as faltas cometidas. Então, o que significa esse trecho? Significa que você já está trabalhando para pagar teus pecados. Então, você já está, de certa forma, no caminho, já existe uma troca ali, né? De trabalhar com consciência, pondo o cumprimento do meu dever acima das minhas inclinações naturais. Ou seja, como falei, eu gosto de música, eu nasci com uma inclinação natural para música, para arte, para essa parte aí técnica, criativa, mas será que eu devo querer trabalhar com isso, não é? Ou será que eu devo ser infeliz pelo simples fato de não trabalhar com isso? Então, eu preciso ter a ciência de que o cumprimento do meu dever, que é o meu trabalho, seja ele qual for, está acima de qualquer coisa. Está acima do meu gosto por música, está acima do meu outro gosto que veio depois, que foi jogar futebol. Então, não fui músico, não fui jogador de futebol, então, acabou a vida, será? Por isso, trabalho não é fim, é meio. De trabalhar com agradecimento e alegria. Então, agradecimento e alegria de simplesmente ter ganhado a chance de viver, de estar ali. Com alegria, confesso que sempre foi muito difícil para mim. Mas, e até hoje, após ler essa oração, entender ela ainda é difícil, mas custa tentar, né? Então vamos trabalhar com agradecimento, de simplesmente poder estar ali. Se for para aproveitar a vida, vamos aproveitar depois do trabalho. Alegria, dentro do possível. Olhando como uma honra o poder de desenvolver, por meio do trabalho, os dons recebidos de Deus. Então é uma honra nós estarmos aqui, de poder desenvolver um trabalho. Porque se eu estou naquele trabalho, eu estou sendo pago para aquilo, significa que eu tenho uma utilidade, que eu tenho um dom. E o dom, ele liga novamente lá com a parte da graça, é algo que a gente recebe para buscar fazer o que tem que ser feito, para buscar um objetivo, né? Então, é uma honra poder estar aqui e trabalhar. Pronto. Nada mais. E aí, vem ainda um pedido de ajuda de como trabalhar melhor. Alcançai-me a graça de trabalhar com ordem, constância, intensidade, presença de Deus. Então, quando eu falei que mesmo infeliz, eu estava lá, batendo metas, entregando resultado, no horário, sem faltar, mesmo sem saber de tudo isso, mas estava lá, infeliz, mas estava lá. Feliz ou infeliz, estava trabalhando do mesmo jeito, né? E estava lá todos os dias, por 4 anos infeliz, depois por mais 8 meses infeliz, depois por mais alguns anos infeliz. Então isso é constância, isso é intensidade, é fazer o que precisa ser feito, não o que nós queremos fazer. E o principal que me fez aguentar esse período difícil, e além de estressante por todos os motivos que eu relatei, haviam também vários outros, não é? Mas sem jamais retroceder ante as dificuldades, certo?
Então, seria fácil eu chegar, por exemplo, lá pro meu chefe e dizer assim: olha, essa semana nós precisamos pagar R$1 milhão de contas. Estou me demitindo, tchau. Não é? Seria fácil. Mas não, sem jamais retroceder ante as dificuldades. E veja que eu sabia, ou aliás, fazia isso, mesmo muito antes de saber disso. Não é? E acima de tudo, de trabalhar com pureza de intenção e desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos todas as almas e as contas que prestarei a Deus. Então era uma empresa grande, era uma empresa que movimentava milhões, que centenas de famílias dependiam. Então, preciso também olhar para eles, né? Ver que eu não sou insubstituível, mas que também meu trabalho não é para qualquer um, e que eu não posso simplesmente sair correndo, não é? E dos olhos de todas as almas, certo? E as contas que prestarei a Deus, que são a do tempo perdido, das habilidades inutilizadas, do bem omitido e das vaidades estéreis em meus trabalhos, tão contrárias à obra de Deus, né? Então, eu tô lá e eu não tô fazendo, eu tô jogando uma habilidade que eu tenho fora. Eu tô lá, eu preciso fazer, né? Vou jogar o tempo fora, vou estar lá e não vou fazer nada. Além da habilidade, eu jogo o tempo fora, certo? Eu estou deixando de fazer meu trabalho, eu estou deixando de ajudar meus colegas, outras pessoas. Então, eu estou me omitindo de fazer o bem também, não é? E aí, ao final, vem uma parte até mais religiosa, claro, né? Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação. Ó Patriarca São José, esse será o meu lema na vida e na hora da morte. Amém. Né? Mas veja como eu, trabalhando tanto tempo, infeliz, continuo usando esse termo, mas eu trabalhando tanto tempo infeliz, mas estava lá entregando o resultado, estava lá todo dia com disciplina, certo? E mesmo sem saber de tudo isso, né? E como isso passou a fazer sentido para mim, porque eu cheguei num ponto em que eu não aguentava mais, né? Então fui procurar ajuda, não adiantou muito, não tive muitos resultados e essa oração me ajudou muito, porque eu passei a entender o porquê que eu estava ali. Eu passei a entender que isso faz parte do meu caminho para eu chegar no meu objetivo, não só do trabalho, mas principalmente da vida, que é o céu, né? Que é essa missão que eu estipulei para mim, certo? Então, é aí que as duas coisas se juntam e tudo faz sentido. E para quem tem outro objetivo, da mesma forma, a abordagem inicial que eu fiz, de que trabalho não é fim, é meio, que você não pode buscar a felicidade nele, e se você for feliz tudo bem, mas não crie expectativa para isso. Simplesmente trabalhe, ganhe teu dinheiro, faça o que quiser com ele, mas tente viver da melhor forma possível e que as pessoas do seu trabalho possam contar com você, que você esteja lá,
que você desenvolva suas habilidades lá, que você utilize seu tempo lá, você está ganhando para isso. Está tudo aqui na oração. Seja você religioso ou não, mas está tudo aí. Está tudo aí. Certo? E então, quanto à questão do trabalho, é isso. Vou aproveitar e fazer um gancho aqui e dizer que o que eu acabei de fazer foi estudar essa oração, não é? E isso que eu fiz aqui, eu costumo fazer em qualquer coisa que eu estudo. E é por isso que eu digo que eu não sou um decorador de conceitos. Veja que eu não peguei palavra por palavra e defini elas. Eu não sei o que todas significam. Então não interessa muitas vezes o nome que se dá para as coisas, né? O que interessa é o entendimento que se tem sobre isso. Então não adianta ficar decorando conceitos, tem que estudar. E foi isso que eu acabei de fazer, né? E para finalizar, quando falamos de estudo, falamos de trabalho, certo? E vice-versa. E quando falamos de trabalho, falamos da vida e vice-versa, né? Veja, numa aula tão curta, objetiva, eu já falei desses 3 pontos, certo? Então, da mesma forma que eu tenho que ter uma mentalidade para a vida, eu tenho aquela aula dos 3 pilares que eu falo só sobre isso e abordei aqui também. Da mesma forma que eu tenho que ter uma mentalidade para a vida, uma mentalidade para os estudos, nós também temos que ter uma mentalidade para o trabalho. E para mim essa é a mentalidade que melhor funciona. Tudo que eu acabei de falar, está tudo nessa oração. No momento de dificuldade, o que eu faço é olhar para essa oração e tudo passa a fazer sentido, mesmo que eu esqueça muitas vezes o porquê disso. Mas basta eu ler ela ou rezar ela, eu entendo por que eu estou ali e eu entendo o sentido, o real, o verdadeiro sentido do trabalho. Muito obrigado.